Quero iniciar fazendo uma saudação especial à presidente da Comissão OAB Jovem Minas Gerais, Renata Werneck. Quero saudar a diretora da Caixa de Assistência, Poliana Mícones. Quero fazer uma saudação especial ao diretor tesoureiro da Caixa de Assistência, Ronaldo Armon, registrando de público o meu agradecimento pela parceria que iniciamos e que possibilitou a realização desta, que sem dúvida é a maior conferência do país em termos numéricos, em qualidade das exposições, como aqui acabou de ser realizada por este brilhante, esse que é sem dúvida o maior destaque dos presidentes seccionais jovens, que o presidente Fabrício já está há alguns anos de idade à frente, mas certamente o presidente Juliano Costa Couto, que é um entusiasta da jovem advocacia, tanto nos ensinou. Quero saudar aqui os meus colegas de diretoria, Adriano Cardoso e Fabrício Almeida, Fabrício que realizou uma grande exposição, e dizer tanto ao Fabrício quanto ao Adriano a satisfação de fazer parte dessa diretoria, juntamente com vocês dois e outros valorosos 5 companheiros e a doutora Helena enquanto companheira de diretoria da Ordem. Esses dias não têm sido fáceis para todos nós. Faço uma saudação especial a todos os palestrantes, ao presidente da Comissão OAB Jovem, aqui de Juiz de Fora, aos palestrantes que me antecederam nessa tribuna, e tomo a liberdade de fazer uma saudação especial a algumas pessoas que me são caras aqui. Farei, e digo-lhes com o coração muito aberto, principalmente com essa extensa comitiva de Varginha, e faço uma saudação na pessoa da vice-presidente Juliana Mariane Teixeira, que é, para mim, uma madrinha e amiga, então fica aqui o registro, em nome de todas as mulheres advogadas aqui presentes, eu saúdo na pessoa da doutora Juliane. E peço licença e tomo liberdade de saudar todos os advogados, na pessoa desse jovem brilhante, que é o Alexandre Prado, e que realizou a comitiva de Varginha. Mas eu tenho amigos em todo o estado de Minas Gerais, e não seria justo que eu aqui destinasse os cumprimentos tão somente à subseção de Varginha. E eu faço aqui na presença de todos os advogados e advogadas deste estado. Vejo aqui pessoas de Montes Claros, a exemplo deste grande amigo que é o conselheiro estadual Hércules. Registro a presença do nosso conselheiro federal Cagé, que muito me honra com a sua participação neste painel. E digo-lhes que tudo que foi exposto até agora, por todos os valorosos palestrantes que aqui estiveram, conduz de fato a uma importância que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados e o Conselho Estadual dá à juventude da advocacia. Vejo que o nosso atual vice-presidente do Conselho Federal, Luiz Cláudio Chaves, foi o primeiro presidente da OAB Jovem em Minas Gerais. O presidente da OAB Jovem, no mandato 2006 a 2008, foi o presidente Adriano Cardoso. Logo na sequência, tivemos o presidente Fabrício Almeida, hoje diretores da OAB, e isso representa a valorização do jovem advogado. Para ser um advogado brilhante, a exemplo do nosso conselheiro Négis Rodarte, é preciso um dia ter iniciado. E por isso que lhes digo que tomei a liberdade de denominar essa exposição como Advocacia Ontem, Hoje e Amanhã. Eu sou advogado também há 18 anos, como deputado Rodrigo Pacheco. Iniciei as minhas atividades no ano 2000. Portanto, com quase 2 décadas de atuação, já não sou mais um jovem advogado, tanto que honradamente ocupo o cargo de secretário-geral da OAB em Minas Gerais. Mas lhes digo que a advocacia lá de trás, aquela de 30, 40, 50 anos atrás, ela não é a mesma dos dias atuais. E eu convivi com uma transformação que precede a instituição da Lei 9.099, em 1995, que revolucionou, por certo, o sistema legislativo no país, o processo como um todo, simplificando com princípios de oralidade, simplicidade, celeridade, permitindo uma nova visão do processo no país. E quero, portanto, retomar ao início dos anos 1990, quem sabe até mesmo, se me permitam, a década de 80, porque eu, muito novo, comecei a acompanhar o meu pai em sua carreira na advocacia, e eu ia ao fórum, na cidade de Varginha,
acompanhando lá onde haviam os escaninhos para cada grande advogado da época, e ser um grande advogado naquela época representava ter 40, 50 demandas, quando muito. A advocacia daqueles anos 80, 90, não era a advocacia dos dias atuais. E por isso que realizo aqui um marco temporal, estabelecendo a Lei 9.099 como esse referencial, para fins de nós compreendermos um divisor de águas, e isso o meu colega, amigo, irmão e padrinho, Rômulo Azevedo, sempre disse, que realmente os juizados especiais trouxeram uma nova concepção, a se contar, por exemplo, a efetiva simplicidade da prática dos atos. E o que isso tem a ver com nossa exposição? Porque remontando lá a década de 80 e 90, nós não tínhamos o advento da internet, das publicações em tempo real. Àquela altura, as publicações, quando muito, eram realizadas pelos semanários, pelos jornais locais que circulavam uma vez por semana. Sequer as pequenas cidades tinham jornais, e ainda não têm, jornais diários. As publicações se davam, em regra, às quartas e aos sábados. Isso já considerando a década de 1980 e 90, porque se voltarmos um pouco mais, teríamos ali intimações realizadas pelos senhores oficiais de justiça, indo a cada escritório de advocacia perfazer a respectiva intimação para a prática do ato processual. O advogado não tinha computador, e eu me lembro bem, no escritório de advocacia do meu pai, a utilização de máquina de escrever, que à época não tinha a possibilidade do corretivo, que somente foi instituído posteriormente, quando então, ao digitar uma determinada tecla, ao teclar, se me perdoem a expressão, era necessário retomar, colocar o corretivo e retomar o estudo e o texto a que se propunha o advogado. Com o advento da internet, tudo isso mudou. Basta ver que vocês, jovens advogados e advogadas de Minas Gerais, utilizam o processo judicial eletrônico, fazem uso de mecanismos práticos que nos permitem, às vezes, a confecção de 1, 2, 10, 15, quem sabe, uma centena de peças processuais em um único dia, ao passo que o advogado daquela época não tinha esta possibilidade, mormente pela dificuldade, num primeiro momento, de se escrever à mão e numa segunda fase, máquina de escrever, para depois nós termos a evolução dos computadores com PC 286, 386, 486, Pentium, a chegar à tecnologia atual. Àquela época, a advocacia era muito mais do que uma profissão, como os que me antecederam nessa tribuna fizeram brilhantes exposições. Era uma advocacia, sim, como o presidente Juliano Costa Couto aqui lançou, de aconselhamento. Uma advocacia personalizada, própria, mas que o advogado, geralmente, permanecia em seu escritório, atrás da sua mesa, praticando os seus atos, porque não tinha uma relação franca e aberta com o seu constituinte, que somente veio a partir do dia em que, inclusive, ferindo disposições da Lei 8.906, instituída e entrada em vigor a Lei 9.099, possibilitando o ius postulandi, o direito de postular sozinho, junto aos juizados especiais, a população brasileira pudesse conhecer o sistema jurídico. Diga-se de passagem, a Constituição Federal, em 1988, pregando o acesso à justiça, que nós discutimos aqui quase 30 anos depois. Quase 30 anos depois. Nesta conferência, o acesso à justiça, um marco preconizado no artigo 5º da Constituição da República, e que até hoje, de fato, ainda não se efetivou, haja vista que em algum painel paralelo estamos a discutir a implementação do Tribunal Regional Federal neste Estado da Federação, porque os nossos governantes não entenderam ainda a importância da pacificação social pelos litígios e pela justiça. E neste particular, é importante que nós contextualizemos toda uma época, para que entendamos o porquê que naquele fórum da década de 80 tinham lá os escaninhos
com os autos físicos daquelas demandas destinadas a determinados advogados, a determinados profissionais e não a todos. A advocacia era algo restrito a poucos, não era uma advocacia democratizada tal como hoje. E quando o presidente Juliano Costa Couto muito bem coloca, façam a sua parte, comecem, porque todos começamos um dia, mas comecem assumindo as nossas responsabilidades. Muito fácil para nós, e isso se repete estados e estados afora, que nós cheguemos em quaisquer tribunas e preguemos aqui as prerrogativas profissionais, que são valiosas, são caras e são importantes. Mas nós, advogados e advogadas, também temos deveres. E isso o presidente Juliano Costa Couto muito bem colocou nesta tribuna, ao apontar que nós precisamos, inclusive, ouvir as queixas dos nossos clientes para que possamos crescer, para que com os nossos equívocos e erros tornemos-nos profissionais melhores. Eu começo, portanto, dizendo-lhes da importância de uma reflexão se a advocacia está se reciclando, se a advocacia dá sequência a estudos contínuos a partir do recebimento do certificado do exame de ordem, a que hoje ocupo honradamente a presidência da comissão no estado de Minas Gerais. Nós não temos por hábito continuar os estudos e precisamos refletir porque há uma elevada taxa de profissionais que chegam nas audiências representando os seus constituintes e, lamentavelmente, não conseguem dar aquela resposta que o respectivo constituinte aguarda, porquanto, às vezes, falta-lhe, por incrível que pareça, o mais cobezinho conhecimento técnico. Nós precisamos também refletir acerca dos nossos problemas. Todos que ontem estiveram comigo, seja aqui no Show do Titãs, depois nas casas sociais a que fomos, inclusive até 4h30 da manhã, me viram lá curtindo, porque aquele era um momento efetivo de estarmos juntos confraternizando. Mas às 8h30 da manhã eu estava pronto para assumir as responsabilidades a que a minha função hoje determina de secretariar o presidente Antônio Fabrício na abertura desta conferência. Compete-nos muitas vezes assumir certas responsabilidades, saber que sim, a confraternização é muito importante para todos nós, advogados e advogadas, e inclusive e principalmente para o jovem advogado, para a jovem advogada. Mas a responsabilidade nos faz com que tenhamos uma agenda organizada, a preocupação em representar bem o nosso constituinte. Nós lidamos com o patrimônio e com o sentimento do nosso constituinte, do nosso cliente. E isso é por demais sério. Quando o presidente Juliano Costa Couto aqui diz, utilizem as suas redes sociais, mas utilizem as redes sociais também para postar os seus respectivos artigos científicos, e os que seguem as páginas do meu escritório de advocacia, escritório a que faço parte, e vejo aqui a Karen, a Camila, o doutor Leopoldo, sócio do escritório, que aqui estava agora há pouco, toda a semana, um de nós publica um respectivo artigo nas nossas páginas sociais. Para captação de clientela? Não. Para que nós também tenhamos condição de não só nos apresentar enquanto advogados e advogadas, mas demonstrarmos que determinada matéria é do conhecimento de cada um de nós que integra aquela banca de advogados. Por que é que nós usamos as redes sociais muitas vezes para demonstrar? Isso não são poucas. Vários e vários colegas nossos são às vezes vistos em redes sociais, Facebook, Instagram, a esposa o filmando completamente embriagado, caído. Qual de nós aqui acredita que os nossos clientes não nos consultam nas redes sociais, na internet, quando de nossas respectivas contratações? Qual de nós aqui, advogados e advogadas, acadêmicos de direito, não consultamos o Google quando saímos de determinada consulta médica para saber os termos daquela declaração, daquele receituário, daquele atestado firmado pelo profissional da medicina? E será que isso não dá direito aos nossos respectivos clientes de também quererem saber
o que é conclusos, CLS, ao respectivo magistrado? Nós, muitas vezes, não atendemos bem os nossos clientes, como bem frisou aqui nessa aula magna o presidente Juliano Costa Couto. Há uma dificuldade muito grande em que nós, por mais comezinho e simples que pareça, utilizemos os nossos telefones celulares para atender os nossos clientes. E os que me conhecem sabem que eu responderei tantos quantos WhatsApp tiverem ali, assim que eu voltar para essa mesa ou no encerramento, imediatamente. Eu digo no meu escritório e reitero aqui de público, qual a dificuldade de nós mantermos no WhatsApp as setinhas azuis comprovando os recebimentos das mensagens, que inclusive nos assegura que o nosso cliente acusou a leitura daquela determinada mensagem. Mas, às vezes, nós fugimos desta obrigação profissional a que nos submetemos e volto a comparar com a medicina para que você, jovem advogado e advogada, faça uma reflexão. Todos os médicos em começo de carreira fazem diversos plantões, às vezes sequenciais, com a finalidade de ter uma melhor remuneração. Isso significa trabalhar aos finais de semana, isso significa trabalhar aos feriados, isso significa trabalhar, às vezes, nos dias santos. E nós, advogados e advogadas, muitas vezes, e por isso que digo-lhes que é preciso aqui, às vezes, cortar na carne para encontrar as soluções para a advocacia. As redes sociais são para serem utilizadas devidamente por nós profissionais, para termos uma relação franca, direta, objetiva com os nossos clientes, dizendo-lhes, acima de tudo, a verdade. O exemplo que disse aqui das setinhas azuis. Indago-lhes a previsão do artigo 523 do Código de Processo Civil, que trata lá do início do prazo para cumprimento da sentença após regular trânsito em julgado. Eu que tive a honra de lecionar na pós-graduação esse final de semana, né, doutor Carlos Eduardo? E trabalhar exatamente este tema, dizendo aos meus respectivos alunos daquela faculdade, vejam, o início do prazo para cumprimento de sentença depende de que o constituinte seja previamente cientificado por quem? Por seu advogado, que às vezes poderá fazê-lo com o encaminhamento de um simples WhatsApp com a confirmação de recebimento, mas que, infelizmente, alguns profissionais da advocacia retiram para não demonstrar terem lido e aí vão pagar o preço de não terem essa resposta imediata a permitir a comprovação da cientificação do cliente. Aqui observei citações da quantidade de advogados e eu lhes trago números exatos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados de 2 horas atrás. Nós somos 1.067.614 advogados e advogadas em todo o país. Somos 109.282 advogados e advogadas em Minas Gerais. Somos 5.326 advogados e advogadas em Juiz de Fora. Somos 6.990 estagiários em Minas Gerais e estagiárias, e somos 178 estagiários e estagiárias em Juiz de Fora. Esses números, num primeiro momento, podem aparentar uma dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, mas lá do outro, lhes trago que aquela Lei 9.099, que a legislação trabalhista, que a legislação eleitoral, todas elas permitem que nós, advogados e advogadas, diversifiquemos os ramos de atuação, podendo, de fato, atender bem determinado cliente em determinada área, porque nós nos reciclamos, não interrompemos os nossos estudos a partir da entrega do certificado do exame de ordem, porque nós vamos nos habilitar às eventuais pós-graduações, mestrados, MBAs, LLM, cursos, não só de atualização mínima realizados pela internet, às vezes com uma taça de vinho, o que não nos permitirá realizar um estudo apurado, mas cursos produzidos de fato para um objetivo único. Eu quero ser um advogado especialista em direito eleitoral, eu quero ser um advogado especialista em direito trabalhista, eu quero ser um advogado especialista em direito penal econômico. Nós observamos
um turbilhão de novidades no processo penal brasileiro. Não só a título de cerceamento de defesa, tão preconizado tribunas afora, mas oportunidades que surgem, por exemplo, com essa malsinada condução coercitiva, a qual certamente o respectivo cliente procurará o apoio e o amparo do advogado e da advogada. Mas a reflexão que faço, caminhando para o encerramento, porque esgotei o prazo que me foi concedido por esta presidência de mesa, é se nós estamos, de fato, sendo protagonistas da paz social. E creio que nós ainda estejamos muito longe de exercer este protagonismo. Conclamo o jovem advogado, a jovem advogada, a que façam uma reflexão do exercício desse protagonismo. Primeiro porque existem hoje infinitos mecanismos de mediação, de conciliação, de transações extrajudiciais, que farão com que o protagonista da paz social, da resolução daquele conflito, seja, de fato, o advogado e a advogada, e não o juiz, o promotor, o delegado. Nós precisamos assumir um exercício de protagonismo que sai da atividade da própria advocacia. Já chega de nós, advogados e advogadas, respondermos ao nosso cliente, Sua Excelência, olha, o seu processo está em tramitação no fórum e é culpa do juiz, e é isso ou é aquilo. Assumamos responsabilidades. Chamemos para nós essa responsabilidade. Qual de nós tem por hábito o contato com o ex-adverso para tentar uma conciliação, inclusive homologando judicialmente para maior garantia, antes mesmo do ingresso daquela demanda em juízo? A verdade é que nós, advogados e advogadas, ainda não exercemos esse protagonismo. E quero, de fato, agora encerrando, trazer esta, como a síntese da pequena exposição que aqui fiz, em que o protagonismo a ser exercido por cada um de nós será a solução efetiva a buscar este acesso à justiça, preconizado no artigo 5º da Constituição da República e discutido aqui, direto ou indiretamente, em todos os painéis. Eu quero, aproveitando que esta é a última oportunidade de me manifestar nesta conferência, agradecer a presença de cada conferencista, de cada palestrante, de cada servidor da OAB de Minas Gerais, da empresa produtora de eventos, que aqui permitiu com que nós, com erros e com acertos, realizássemos essa, que já citado pelo presidente Sérgio Murilo e pelo presidente Antônio Fabrício, é, sem dúvida, a maior conferência da história. Que Deus abençoe cada um desses jovens advogados e advogadas e que estejamos juntos nessa luta. Muito obrigado.